pastor José Carlos. Uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Oração na minha pátria. Momento da cereja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha voz é de microfone, não sei nem o microfone para falar. Glórias a Deus, que a paz esteja com todos vocês, amém? Amém. Desejo a paz do Senhor também a todos que estão nos acompanhando ali pela página da igreja. Aleluia, Deus Deus. abençoe. Que vocês compartilhem essa live aí, o culto, para chegar a mais pessoas. Para dizer que sábado que vem estaremos ali em Piracicaba, num culto no lar, ali perto do hospital da Unimed. Não me lembro qual é o bairro, mas eu vou estar falando. Em nome de Jesus. Como? Está lá onde? Está no grupo da igreja. Amém. Depois a gente vai compartilhar no Facebook também, né? Amém. Mas vamos estar ali adorando, o nosso Deus, cultuando ali na casa da irmã Rose, a honra e glória de Deus. Continue aí, não saia daí. Pegue a Bíblia de vocês em suas mãos nesse momento. E vamos estar abrindo lá em Mateus capítulo 25, a honra e glória de Deus, versos 31 em diante. Em nome de Jesus, quero agradecer a vida do pastor, da esposa dele, que estão aqui hoje conosco. Agradecer também a mãe do Nico, que está conosco aqui. Que Deus abençoe a dona Benedita. Em nome de Jesus, Deus abençoe grandemente os irmãos que aqui estão, para a honra e glória de Deus. 25, 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão unidas diante dele, e se apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Até aqui, depois a gente continua lendo para a gente ganhar tempo. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus de Nazaré, nós te rendemos graças, Senhor, te louvamos, Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Pai, na tua casa, Pai, em cima desse altar, Pai, para pregar a tua palavra, Pai. Senhor, obrigado pela vida de cada um que aqui está, Pai. Te agradeço, Deus Todo-Poderoso, por aqueles que estão nos acompanhando ali pela página da igreja. Te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo fale ao coração daqueles que estão aqui, Pai, daqueles que estão nos acompanhando pela internet também, Pai. Senhor, que essa palavra alcance, Pai, os quatro cantos do mundo. Que essa palavra, Senhor, dê fruto, Pai, para a honra, Pai, e glória, Pai, do Teu santo nome. Que os Teus anjos continuem acampados ao redor e dentro dessa igreja, nos guardando, ó Deus, e nos livrando, Pai, de todo mal. Senhor, o Teu Espírito Santo, Pai, o mesmo Espírito Santo que conduziu os louvores, Pai, que conduziu aqui esse casal, Pai, o pastor que ali trouxe uma palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esse mesmo Espírito Santo, Pai, permaneça entre nós, Pai, conduzindo essa mensagem e falando ao coração de todos, para a honra, Pai, e glória do Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, continue aqui conosco. Em nome de Jesus, Senhor, que a presença do Deus vivo, que a presença do nosso Senhor, nós necessitamos da Tua presença aqui, Espírito Santo. Nós necessitamos da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, Deus. Glória a Deus. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema chamado, até é o tema que está aí, é o cabeçalho até da própria Bíblia. Pois eu vi lá, falei, vou pôr esse tema na mensagem: a vida eterna e o castigo eterno. Eu sempre bato nessa tecla que a igreja ela deve, de todas as maneiras, entender de uma vez por todas que ela veio nesse mundo, que ela está aqui para preparar o caminho. Hoje a igreja é o João Batista. Hoje a igreja é aquela que clama no deserto. A igreja ela é aquela que prega que Jesus vai voltar.
que Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja, que um dia Jesus vai vir, vai estar sentado sobre um trono branco, e Ele vai separar os bodes das ovelhas, Ele vai separar o joio do trigo, né? a palha do trigo, Ele vai separar o justo dos maus. O papel da igreja é esse. O papel da igreja é pregar, falando, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Aleluia. Como eu sempre ensino, como eu sempre falo, do que vale um homem ganhar tudo, ganhar o mundo, ser rico, bilionário, trilionário, mas perder a sua alma? Do que vale aqui eu pregar para vocês que Jesus vai dar carro, que Jesus vai dar casa, que Jesus vai fazer casamento, que Jesus vai curar, que Jesus faz tudo isso? Claro que faz. Ele é Deus. Ele é dono do ouro, da prata. Ele é o médico do médico. Ele é o juiz dos juízes. Ele é o todo-poderoso. Mas a maior obra que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida é a nossa salvação. Do que vale eu ficar aqui falando para vocês que tudo vai dar certo? Do que vale eu ficar prometendo coisas aqui para 1000 coisas? Se eu não falo sobre vida eterna, se eu não falo sobre castigo eterno, se eu não preparar a igreja para aquele grande dia, eu creio no seguinte: eu como pastor eu tenho a visão que se eu for obediente a Deus, se eu fazer a vontade dEle, não vai faltar nada para mim. Se Ele quiser deixar rico, amém. Se Ele não deixar, amém também. Porque é como diz o louvor: se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Não, isso não vai mudar a minha fé. Não vai mudar aquilo que eu penso a respeito de Deus. Porque eu sei que o maior sacrifício Ele já fez. Qual foi, pastor? Ele morreu numa cruz por mim. Porque era eu para estar lá pendurado. A minha sepultura, a sua sepultura, a nossa sepultura já estava aberta. O castigo eterno já estava sobre nós. Mas vem Jesus então com todo o teu amor, com toda a tua misericórdia: Pai, envia a mim. Eu morro por esse povo. Eu dou o meu sangue. O meu corpo vai ser partido por eles para a remissão dos pecados deles. Todo aquele que crê em mim será salvo. Então Jesus vem. E Jesus vem pregando um evangelho de salvação. Jesus não pregava evangelho motivacional. Jesus não pregava evangelho de prosperidade, não. Se nós procurarmos a Bíblia, o homem que mais falou sobre o inferno, quem foi? Jesus. O homem que mais fala sobre o reino de Deus, quem é? Jesus. Mas cuidado do pastor que for pregar isso hoje. Passa apertado, porque ninguém gosta de ouvir. Aqueles que estão dentro da igreja não gostam porque estão dentro da igreja e acham que já está salvo. Acha que já está fazendo muito. Não precisa pregar isso para mim, porque eu já sou conhecedor, porque eu sei. Mas a Bíblia diz para mim e para você que o Senhor primeiro Ele vem buscar a sua igreja. O juízo começa primeiro por aqui. Primeiro, a Bíblia diz que ressuscita aqueles que morreram em Cristo. E a Bíblia diz que é num piscar de olhos aqueles que estão em Cristo aqui, vivos, esperando a volta. O apóstolo Paulo diz que serão arrebatados num piscar de olho. E então depois ressuscitará aqueles que estão condenados para o juízo eterno, para o castigo eterno. Então a igreja tem que preparar o seu povo. A igreja tem que ensinar o seu povo. E essa noite então nós vamos estar meditando sobre a vida eterna e o castigo eterno. Põe aqui 4 pontos aqui, quero ser rápido para a honra e glória de Deus, assim se Deus permitir. Nós vamos terminar. O primeiro ponto aqui eu coloquei: quando o Filho de Deus ou do homem, como diz a Bíblia, vier, o versos 31 ao 33, ele vai dizer o seguinte, vamos ler: e quando o Filho do homem vier,
em sua glória, e todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Ele não vem mais para ser crucificado. Agora Jesus não vem mais montado num jumentinho. Agora Jesus está sobre um trono branco, e Jesus agora tem toda a sua glória. E todas as nações, todas, serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Meus queridos, eu estava vendo histórias sobre a ovelha e sobre o bode. Uma coisa muito interessante. O pastor, quando vai pastorear as ovelhas, os bodes estão juntos. Os bodes passam o dia inteiro junto com as ovelhas. E os bodes, quando eles são pequenos, eles são muito parecidos com a ovelha. É difícil. Por exemplo, um bode branco, perto de uma ovelhinha branca, é facilmente confundido com uma ovelha. É que nem o joio e o trigo, né? Depois que cresce, não vão ver a diferença, não é isso? Assim também a ovelha e o bode. Só que tem uma coisa muito interessante. Quando chega a tarde, o pastor chama as ovelhas. A ovelha é um animal muito sensível. A ovelha é um animal indefeso. A ovelha, a maioria das ovelhas não tem chifre. Bode tem, não é? E sabe o que é engraçado? Que quando o pastor chama a ovelha, chama os animais para vir, porque ele vai recolher todos. As ovelhas vêm, mas os bodes não. Ele tem que buscar. O bode é desobediente, o bode é rebelde, mas a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e ela vem. O meu pastor está me chamando, então chegou a hora de eu retornar. Então a Bíblia está falando para mim e para você que naquele dia, quando Jesus voltar, ele vai reunir todas as nações diante dele, e ele vai separar os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita. Porque quando ele chamar o seu povo vai ouvir ele. O arrebatamento. Quando a trombeta tocar, quando a última trombeta soar, aquele que for ovelha vai olhar para o céu. E ele já vai saber para onde ele vai. Mas aquele que é bode, aquele não vai ouvir a trombeta tocar. Aquele não vai ouvir porque é ímpio, porque ele vai ficar, porque ele foi rebelde contra Deus. E bode não tem só lá fora, bode tem bode dentro da igreja. Infelizmente tem muitos bodes dentro da igreja. Infelizmente, como também tem muito joio dentro da igreja. Olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 20, versos 11 e 12. Roda um pouquinho aí. Apocalipse 20, 11 e 12. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, julguei as nações, e o céu, da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono branco. E abriram-se os livros, e abriu o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Tudo isso vai acontecer naquele dia, quando o Filho do Homem vier buscar a sua igreja. Tudo isso vai acontecer naquele grande dia. Ele vai vir assentado ali no trono branco, ele vai julgar todos. Chegará um dia que vai ser vida eterna, morte eterna. E aonde você vai estar? Aonde nós estaremos? De que lado nós vamos ficar? De que lado nós estaremos? A Bíblia diz para mim e para você em Apocalipse 7, 9 também. Volta um pouquinho para mim atrás aí. Olha lá, Apocalipse 7, 9. Ele diz: depois dessas coisas olhei e eis que aqui uma multidão, novamente, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono. Que trono?
povo separado de Deus, que já estava na glória diante dele, dizendo: Santo, Santo. Sabe por quê? Porque fizeram o que agradou o coração de Deus. Fizeram aquilo que agradou o coração de Deus. Foram obedientes apesar das lutas, das dificuldades, apesar dos problemas, permaneceram de pé. Quando o Filho do Homem vier, ele vai separar os bodes das ovelhas. Quando o Filho do Homem vier, ele separa o trigo do joio. Mateus 13. Mateus 13, 30. Olha o que ele diz. Ele diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Para onde vai o joio? Em molho para o queimar. Quer dizer, assim como os bodes irão para a perdição, aqui também o joio está sendo separado para o fogo eterno, para o castigo eterno. É muito sério esse assunto da salvação. A igreja ela tem que estar ligada, a igreja ela tem que estar ensinando, a igreja ela tem que estar batendo nessa tecla, o pastor tem que estar sempre alertando. Porque você pode ter o que você quiser, você pode ter tudo, mas se você não tiver a sua salvação, você perdeu. Você não tem nada. Você não tem nada. Às vezes a dificuldade é grande, às vezes a vontade de parar, às vezes a vontade de sair correndo, às vezes a gente pensa: não vou conseguir. Mas você olha para a Bíblia, você olha para a palavra de Deus que diz para mim e para você assim: aquele que permanecer até o fim, esse herdará a coroa da vida eterna. Glória a Deus, aleluia. No dia que ele vier, ele vai separar também a palha do trigo. Mateus 13, 12. Olha lá, Mateus 3, diz assim, Mateus 3, 12. Glórias a Deus. Glória a Deus. Diz assim: e em sua mão tem a pá, ele limpará a eira e recolherá o celeiro, o seu trigo, e queimará o quê? A palha com o fogo que nunca se apagará. Aqui é uma ilustração do juízo eterno. E então ele vai separar o trigo e a palha. A palha serve para quê? Para queimar. Aqueles que estão à esquerda é a palha, aqueles que vão estar à esquerda são os bodes, aqueles que estão à esquerda é o joio. Quem está à direita é o trigo, é a ovelha. É aqueles que guardaram a palavra de Deus, são aqueles que permaneceram fiel até a morte. Naquele dia também ele vai separar as virgens prudentes das loucas. O que Jesus fala? Quando aquelas loucas vão até lá bater na porta: abre, o que ele diz? Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E ele diz no final daquela mensagem: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem vai voltar. A igreja tem que vigiar, a igreja tem que permanecer orando, a igreja tem que permanecer meditando na palavra, a igreja mesmo perseguida, ela tem que continuar falando que esse Jesus ele vai voltar, que esse Jesus ele está às portas, que esse Jesus agora ele vai vir montado num cavalo branco, que ele então vai vir montado nesse cavalo branco, ele vem para vencer, ele vem como vencedor, e em sua costa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso. A igreja ela tem que estar preparada para aquele dia, para o dia em que o Filho do Homem estará separando aqueles que vão para a vida eterna e para a morte eterna. Segundo ponto, o que ele dirá aos da direita e aos da esquerda?
versos 34 de Mateus, ele diz assim: e dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, e tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vemos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim fizeste. Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Qual o segundo mandamento? Ama teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus, nem eles imaginavam que Jesus estava julgando eles, que a base do julgamento ia ser o quê? O amor que eles tinham pelo próximo. As obras não salvam, mas o que eles fizeram foi pela fé. O que eles fizeram foi porque eles se pareciam com Cristo, porque eles eram chamados cristãos, então eles se comportavam como Cristo. O que Jesus faria no lugar deles se visse uma pessoa com frio? Daria uma roupa. O que Jesus faria no lugar deles se visse uma pessoa com fome? Daria comida. O que Jesus faria no lugar deles se visse uma pessoa com sede? Daria água. Então Jesus fala: eu estava observando vocês faziam tudo pela fé. A obra de vocês foi pelo meu nome, foi pela fé no meu nome, foi pela fé em mim. As obras que vocês fizeram, deu comida a quem tinha fome, deu água a quem tinha sede, deu roupa a quem tinha frio. Vocês hospedaram o estrangeiro, vocês cuidaram do doente, visitou aquele que estava preso pela sua fé em mim. Aleluia. Você está entendendo como você tem que ser parecido com Cristo para você ganhar a vida eterna? Ao estar direito, olha o que ele disse. E eles nem imaginavam que Jesus ia julgar dessa forma. Talvez eles estavam pensando: vai julgar pelos dias que eu fui na igreja, vai julgar porque eu fui fiel, vai julgar porque eu devolvi dízimo. Não. Pela minha fé, não foi. Foi pelo que eles fizeram ao próximo. Sabe por quê? Porque quando eles mostraram amor ao próximo, quando eles ajudaram essas pessoas, Jesus fala: quando vocês fizeram isso, vocês não fizeram para mim diretamente, mas vocês ajudaram aquele irmãozinho, sabe aquela irmãzinha que estava necessitado, esperando alguém estender a mão. Você estendeu a mão e você agarrou e você colocou essa pessoa de pé. Então você fez para mim, foi para mim que vocês fizeram. Foi para mim. A importância de você ser parecido com Cristo, a importância de você ser o sal da terra no mundo. Jesus está te observando todos os dias. Jesus tem como o Valquez estava falando aqui no Carrara. Eu lembro que o Valquez falava para mim: quantas vezes esse homem não dormiu na casa, na sala do Valquez, cheirando bebida e todo urinado, não era, Valquez? Cheiro insuportável. E o que o Valquez estava falando aqui, eu só ali sentado ali observando. Eu falei: é isso aí que Jesus está observando. É isso aí que Jesus está vendo. Jesus, ele está te olhando, ele está vendo as suas atitudes. Quando alguém te pede um marmitex e você tem para dar, você dá. Quando alguém te pede um agasalho, você tem para dar, você dá. Se alguém te pede um copo d'água, você sai do seu conforto da tua casa e vai levar um copo d'água? Se alguém está doente, você visita esse doente? O que você tem feito para herdar a vida eterna? Porque o dia do juízo vai chegar. Um momento que vai chegar que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. A ovelha não ouve os bodes não ouvem a voz do pastor. O pastor está pedindo: ajuda o teu próximo, mas o teu próximo não
não. O bode se preocupa com si mesmo. E os da esquerda, o que ele diz? O da esquerda, versos 41. Ele diz assim: então também dirá os que tiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, olha lá, ao contrário, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestiste, estando enfermo, na prisão, e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? O mestre então responde: então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. A importância de você amar o próximo como a ti mesmo, a importância de você ser imitador de Cristo, a importância de muitas vezes você ter que engolir um sapo com perna e tudo, para você ser igual a Cristo. Muitas vezes está dentro da igreja e tem a coragem de falar: olha, eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas a minha mão não é. Eu sou crente, mas a minha língua não é. Então você é crente no inferno. E o seu lugar vai ser nas trevas, no castigo eterno. Porque crente é crente por inteiro. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, não me lembro agora o versículo, mas ele diz que todo aquele que se aproxima de Cristo, nova criatura é. Então é impossível você chegar a Cristo e não se parecer com Ele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Presta Aleluia. atenção. Você não vai ser perfeito, porque perfeição tem um. Você não vai ser perfeito, não tem como. De vez em quando você vai perder um pouco da sua paciência, mas ao mesmo tempo você tem o espírito da mansidão. De vez em quando talvez você queira alterar a sua voz. De vez em quando você entra no seu quarto e você extravasa de bravo, nervoso. Muitas vezes você pode até estar falando sozinho. Você vendo essas barbaridades que acontecem no seu país, na sua nação, você fica nervoso, você fala coisa que você fala: meu Deus, o que é isso? Mas acima de tudo, o amor de Deus tem que prevalecer pelo seu coração, porque naquele dia que Ele vai separar os bodes das ovelhas, você tem que ser ovelha. Você tem que ser ovelha. A ovelha gera ovelha. Ovelha produz, bode não produz. Ovelha é um animal amigável, bode não. Seja ovelha. Ovelha, aquela ovelha que gosta de cuidar da outra, a ovelha que não fala mal da vida da outra, a ovelha que não tem inveja, a ovelha que estende a mão. Ovelha, essas que vão estar à direita, mas aqueles que vão estar à esquerda, ele acabou de falar que apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, para a morte eterna. E o que vai ter nesse lugar? Choro, ranger de dente. Às vezes já passou uma vida toda destruída nessa terra, já passou uma vida tão difícil, já apanhou tanto da vida, e quando morre já vai para o inferno. Sabe por quê? Porque é bode. E o bode é rebelde. O bode não obedece. Sabe por quê muitas vezes? Porque o pastor não ensinou. Porque o pastor nunca pregou sobre o inferno. Porque o pastor nunca falou: vigia, senão você vai para o inferno, viu? Eu sempre falei aqui: eu não quero chegar no velório de ninguém que tem que coçar a minha cabeça. Meu Deus, olha essa alma agora. Eu quero chegar no velório de um de vocês lá, se eu não for o primeiro, ninguém sabe. Olhar e dizer: mais uma alma está chegando ao céu. Aleluia. Mais uma ovelha para o rebanho do Senhor. Terceiro ponto: os justos herdarão a vida eterna. Olha o que é a vida eterna, que coisa maravilhosa. Olha o que diz Apocalipse 21:4. Eu já estou terminando. Geralmente quando eu falo, já estou terminando. Ô Bruno,
21:4, Apocalipse, ele diz assim: olha que coisa linda. E Deus, olha lá, vida eterna, hein? Acabei de falar para vocês que muitas vezes aqui passa por tormenta, aqui é choro, aqui é sofrimento, mas olha o que vai acontecer para aquele que é ovelha, para aqueles que vão estar à direita. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, oh glória, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Louvado seja Que lugar maravilhoso, hein? Aleluia. Olha o verso 10, o que diz para mim e para você então aqui, ó. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus de quem? De Deus, preparada para quem? Para as ovelhas, para aqueles que estavam à direita. Aleluia. Que descia de Deus do céu. Versos 11. E tinha o que nesse lugar? A glória de Deus. A luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Sabe o que é isso? Você pode imaginar a glória desse lugar. Você pode imaginar o que te aguarda da vida eterna. Aleluia, Deus. Santo, santo és tu, Deus. Aleluia. Vale a pena servir esse Deus? Você vai morar no céu. Deixa falar de você, deixa perseguir, deixa bater, deixa falar que você é parado, deixa falar que você é fanático. Fale! Como diz aquela musiquinha do... eu não lembro aquela dama, você vai falar: fale mal, mas fala de mim, mas fala de mim, mas fala de mim. É isso aí. Fale mal, mas fale de mim. Eu vou morar no céu. Agora no céu eu não sei. Eu vou morar no céu. Eu sou morador do céu. Eu até brinco aqui, pastor. Eu escutei uma vez o pastor Marcos Cristiano falando isso, e eu achei até que uma certa lógica. Lógico que é uma alegoria. E tem até uma certa lógica nisso também. Ele falou o seguinte, até eu brinco com a Ana Macedo, a irmã Ana Macedo, e digo assim para ela que nós somos ET. Somos todos ET. Jesus disse: eu não sou desse mundo, eu não pertenço a esse mundo. E quem vai desse mundo é o quê? Esse terrestre. Você vai ter. E o que é engraçado? Aquele bichinho lá, com aquele dedo brilhando, ele aponta o dedo pro céu e diz: minha casa, é para lá que eu vou, minha casa, a minha casa é no céu, é lá que eu vou morar. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos à Nova Jerusalém, essa cidade maravilhosa que de Deus desce para as suas ovelhas. É essa cidade que vai receber aqueles que têm a vida eterna. Olha o que diz agora o verso 18 de Apocalipse 21. Ele diz assim: e a fábrica do seu muro era de jaspe. Oh, glória. Procura ver o que é uma pedra de jaspe. E a cidade, mas que lugar lindo. Gente, vale a pena apanhar, vale a pena sofrer. Olha o que ele fala aqui: e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Aleluia. Pode imaginar que lugar lindo, Louvado seja o teu maravilhoso. nome, Senhor. Aleluia. Que lugar lindo, maravilhoso é esse? Você pode imaginar? Você pode por um momento? Não, você não pode. Porque a Bíblia diz que os olhos não viu, o coração não sentiu, que o ouvido não viu o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Você pode querer imaginar o que você quiser, mas o que Ele tem reservado para você lá, você nunca pode imaginar. É sobrenatural, é surreal, mas só vai receber aqueles que foram ovelha, aqueles que tiveram a direita, aqueles que receberem a vida eterna. Olha o que diz o versos 22 ao 26 agora. Diz assim: e nessa cidade, nela, não vi templo, porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua. Por quê, pastor? Porque, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem alumiado
aguarda após a morte? Grande Deus, aleluia. Por isso não tenha medo de morrer. Viu? Você quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu aí? Vocês vão morrer, tá? Louvado seja Deus. Tem gente que não gosta de falar assim, sei, né? Pastor, quer me ver? Que certeza que você tem? Estava trabalhando, eu sou motorista, passei na frente do Parque da Ressurreição. Aquilo dali, negócio, né? Estava lá a tampa de 2 caixão. Estava eu mais uma motorista, ela estava aprendendo a rota. Ela olhou para mim e disse: irmão, é o único lugar que eu tenho certeza que nós vamos, né? Minha filha, um dia nós chegamos lá, viu? Pode ter tranquilo. Falei, fique tranquilo. Irmãos, isso é sério. Você tem que se preparar para a morte todos os dias. Pastor, você tem que estar em comunhão com Deus. Você tem que estar em comunhão com seus irmãos. Você tem que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você tem que estender a mão. Você tem que dar comida a quem tem fome, dar água a quem tem sede, dar roupa a quem tem frio. Você tem que hospedar os estrangeiros. Você tem que visitar o doente, visitar o que está preso. Você tem que fazer. Se preparar para que você receba a vida eterna. Continuando aqui para a gente ir para o fim. Verso 24. E as nações andarão a sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia e de noite, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Verso 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine ou cometa abominação e mentira. Está vendo como é sério esse negócio de mentira? Tome muito cuidado. Tem gente que conta tanta mentira que ele mesmo acredita nele. Tem gente que é escravo da mentira. E quem é o pai da mentira, senão Satanás? E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Olha lá, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, somente aqueles que vão ter o nome escrito no quem? As ovelhas. Último ponto. Os ímpios herdarão o quê? A condenação eterna. E o que diz sobre a condenação eterna? Apocalipse 20, 15. Olha lá. Ele diz assim: e aquele que falava comigo, 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado aonde? No lago de fogo. Que é o quê? Que é a segunda morte. O inferno não é nada. O inferno não é nada. O inferno é só um aquecimento. Porque vai acontecer. O inferno é só o tormento. Mas a segunda morte é quando os bodes serão lançados para a condenação eterna no lago de fogo com enxofre. Vocês já pegaram enxofre e jogaram em cima de uma ferida para ver o que acontece? Você já imagine um lago de fogo com enxofre e uma pessoa sendo queimada ali dentro, dia e noite, noite e dia? É o que vão herdar todos aqueles que são rebeldes a Deus, aqueles que não ouvem a palavra de Deus, aqueles que não são tementes a Deus. Os bodes herdarão a condenação eterna, e na condenação eterna será choro dia e noite, noite e dia. E você sabe o que vai mais doer nesse lugar? Não é o fogo que vai arder, não é as feridas que vão estar queimando. Aqui, ó. Eu podia ter ouvido aquele pastor de cabelo arrepiado. Eu podia ter ouvido aquele pastor lá, aquele que foi pregar, aquela irmã, aquela missionária. Por que eu não ouvi? Eu podia ter ouvido meu pai, eu podia ter ouvido a minha mãe, meu tio. Por que eu não ouvi? E agora? Agora é tarde. Não adianta gritar: pai, mãe, tio, pastor, Jesus. Acabou. Acabou. O dia que ele separar os bodes das ovelhas, a sua chance acabou. O dia que soar a última trombeta, acabou. A salvação é agora, a salvação é hoje, não é amanhã e nem depois de amanhã. Tem uma música do Thales Roberto que eu gosto muito, que ele diz assim: todo dia o pecado vem, me chama,
contigo e mostra prato atrativo para você. Deixa esse Jesus sirva a mim. Aqui você tem fama, aqui você tem dinheiro, aqui você vai satisfazer a sua carne e todos os seus desejos, aqui você vai ser feliz, mas depois você não vai ouvir a última trombeta tocar, e o seu destino será um lago de fogo, um tormento eterno. As pessoas não podem imaginar como aquele lugar é terrível. As pessoas não conseguem imaginar, como o pastor falou, o diabo tem cegado o entendimento das pessoas, para que os olhos delas não se abram e elas não consigam receber ou olhar aquilo que está diante dos olhos, e receberem a palavra de Deus, e verem que o inferno é um lugar de tormento, que depois do inferno vem um lago de fogo que é pior do que o inferno, que é a segunda morte, a condenação eterna. Deixa a falta de perdão de lado, deixa o ódio de lado, para de falar mal dos outros, ame o teu próximo como a ti mesmo, ajude as pessoas, para de fazer fofoca dentro da igreja, para de falar mal do seu pastor, da sua pastora, do seu irmão, da sua irmã, para de falar mal do seu ministério, cuidado com isso, isso pode te levar à condenação eterna. Isso é uma semente que Satanás está colocando no seu coração. Ore pelas pessoas, interceda pela salvação dessas pessoas. Peça para Deus a sabedoria do seu pastor, da sua pastora. Peça para Deus quebrantar o coração do irmão. E nem é o coração do irmão, às vezes é o teu. Apocalipse 21:8. Lá tem se eu não me engano, 7 categorias de pessoas que não vão entrar no reino dos céus. 21:8 diz que herdarão a condenação eterna. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será onde? No lago de fogo que arde com enxofre, o que é a segunda morte. Incrédulos e os abomináveis. Quem são os abomináveis? Vai lá em Levítico capítulo 16 e veja a união abomináveis, aquilo que Deus abomina. Dê uma olhadinha lá, você vai saber quem são os abomináveis. Ele diz aqui, aos homicidas, quem é? Todo aquele que tira a vida. Homicida é aquele que mata, mas aquele que mata a vida. Então aquele que se mata também é homicida, porque está tirando a própria vida. Não vão olhar o reino do céu. Os fornicadores, aqueles que estão namorando. Aqueles que estão namorando e estão ali fazendo coisas ilícitas diante do Senhor. Os feiticeiros, aqueles que mexem com magia negra. Os idólatras, todo aquele que coloca as coisas, ídolos diante de Deus. E todos os mentirosos, aquele que tem o diabo como pai. Porque o pai da mentira é o diabo. Então, que nessa noite, essa mensagem, vida eterna e castigo eterno, fique no seu coração e você entenda que o Senhor então um dia vai voltar e Ele vai separar as ovelhas do bode, as ovelhas direita e o bode à esquerda. E depois disso, vida eterna e morte eterna. Vida eterna, glória, luz, paz. Condenação, choro, ranger de dente, tristeza, angústia, sofrimento. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Quero aqui agradecer em nome de Jesus a todos que estão aqui nos acompanhando pela página da igreja. Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma ótima semana. E vamos aqui em nome de Jesus estar orando pela vida de vocês. E quarta-feira estaremos aqui novamente para a honra e glória de vocês. Que Deus abençoe, que Deus dê a vocês uma ótima semana em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé.